Bom dia, cavalheiros, damas, colégio ano, terceiro ano. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente aqui, né? Na nossa 12ª aula do terceiro trimestre, nós vamos avaliar uma redação, mas com um olhar sobre todas as competências, sobre cada competência, entender o que levou, né, essa redação, nós vamos ler essa redação e entender, né, essa redação, o que levou a ela ser atribuída a nota 1000. Né? Então, a gente entender por quê. Pensando em cada competência, né? Porque a gente pensa no texto como um todo, mas na verdade a gente tem que buscar em cada competência garantir, né, a sua nota, garantir em cada competência os seus 200 pontos. Né? Sempre lembrando aí, sempre a gente deixa uma tarefa para casa, na apostila 4, página 40, número 1. Né? Então, nesse texto aqui, né, que foi de 2019, então olha que interessante. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os usuários. É o texto de 2019. No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas e aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento dos usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Olha que interessante, vamos parar para pensar lá na competência 1, né? Então aqui a gente percebe um texto, né, de maneira geral, se a gente fizer só um olhar, só olhando o texto, olha, 4 parágrafos que o compõem. Primeira coisa, tem um padrão, né? Um padrão de número de tamanhos. Né? Então, assim, os parágrafos eles estão, de uma certa forma, correspondentes. Né? Não tem um pouco desenvolvido, outro muito desenvolvido. Então, há um padrão aqui. Outra coisa que se pode perceber, que esse parágrafo ele também respeita uma estrutura padrão, ou seja, ter mais frases, ou seja, você não tem um texto que começa com a primeira frase e vai até o final com uma única frase. Ele tem pelo menos 3 frases em cada parágrafo, capaz de limitar a própria cidadania. Do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer um discurso do filósofo no qual ele conceitua a ação comunicativa. Né? Então, ele citou um repertório na introdução, agora ele cita uma fala, ele dá um argumento de autoridade aqui. Né? Esta consiste na capacitação, trabalha o argumento de autoridade com a definição. Esta consiste na capacitação de uma pessoa em defender os seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, então olha a conexão dos parágrafos, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu próximo pode desfrutar do bem comum, já que suas fontes de informação estão direcionadas. Eles serão incapazes de assumir plena defesa do coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate, também ao individualismo e do zelo pelo bem grupal. Em segundo lugar, a hierarquia que aponta para o projeto de texto. Vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo estruturalista Stuart Hall, o sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades, aí de novo usando a definição e um argumento de autoridade. Sendo assim, as preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de informações comerciais, produtos, entre outros. Por fim,
seria negligente não notar, aí tá vendo? Aí perceberam aí a marca de autoria, ou seja, é o olhar dele, ó, lógico, em terceira pessoa, mas o olhar dele. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto do seu universo cria uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades de um sujeito poderia assumir. Então, marca clara. Então, ou seja, ele não só cita o argumento de autoridade, ele comenta, ele desdobra a ideia. É isso que a gente pode perceber a clareza do projeto de texto, do desenvolvimento e da marca de autoria. Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática, ou seja, ele levantou o problema na introdução, comentou o que causa esse problema, quais são as ordens desse problema, e depois ele explica, olha, eu preciso mitigar, eu preciso minimizar isso, né? Se não resolver, mas pelo menos minimizar. Para tanto, as instituições escolares, ou seja, quem vai fazer, são responsáveis pela educação digital e emancipação dos alunos, aí ele já cita quem vai fazer e faz um detalhamento desse agente, olha que esperteza. Com o intuito de deixá-los, aí o objetivo, né? Com o intuito de deixá-los conscientes da mecanização, ou seja, para quê? Utilização de mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação, torná-los mais críticos. Isso pode ser feito, ao meio, gritando aqui para nós, pela abordagem temática, desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e apta à faixa etária, contando com a capacitação prévia de professores acerca dos novos meios comunicativos, por meio também de palestras com profissionais das áreas da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seus meios de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Perfeito, né? Então, vamos imaginar aqui, na competência 1, né, a gente percebeu aí que ele tem uma estrutura sintática excelente, porque os parágrafos estão dentro de um padrão, estão mais ou menos do mesmo tamanho, dividido em pelo menos 3 frases cada um deles. Ele usa a estrutura sintática, ou seja, usa orações coordenadas, mas também usa orações subordinadas, né? E com pouquíssimos desvios. A gente sabe que na competência 1 eu posso ter uma falha sintática e 2 desvios, e não é o caso desse texto aqui, né? Na competência 2, por que ele garante, né, os 200 pontos? Primeiro, ele faz uma abordagem completa do tema, né? Ele tem as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, nenhuma delas com ideias embrionárias, ou seja, nenhuma delas, ele começou a ter ideia e abandonou. Não, ele desenvolveu, ele usou poucas ideias em 2 parágrafos de argumento, mas ele desenvolveu todas as ideias. Na introdução, aquilo que ele afirmou, ele desdobrou. Na proposta de intervenção, ele colocou todos os elementos, ou seja, todas as ideias em 4 parágrafos foram não só citadas, mas desenvolvidas e explicadas com marca, né, de autoria. E ele usou repertório legitimado, ele poderia ter usado um, ele usou vários, ele usou um filósofo, ele usou Gilberto Gil na introdução, 2 filósofos no desenvolvimento, comentou e usou produtivamente, ou seja, ele explicou por que ele estava citando aquele filósofo. Ele tem a ver com o tema, ou seja, ele é um repertório legitimado numa área do conhecimento? A música e a filosofia. Ele é pertinente ao tema? Sim, porque ele está falando sobre a questão do controle de dados do usuário. Então, esses assuntos que ele falou casam com o assunto. Então, ele é um repertório legitimado, pertinente ao tema, e ele foi produtivo, ou seja, ele explicou por que ele está usando esses argumentos, ele justificou o repertório que ele utilizou. Por isso ele garante, né? Então ele vai ter um repertório legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. Na competência 3, por que ele garante aí os 200 pontos também? Porque ele demonstra claramente um projeto de texto estratégico, ou seja, ele pensou antes de escrever, né? Ele fez uma abordagem na introdução, ele mostrou qual é o viés que ele pensa do assunto e ele desdobrou esse pensamento através de argumentos de autoridade nos parágrafos 2 e 3. Né? Então, é por isso, ele desenvolveu todas as informações que ele citou, informações, fatos ele citou, e as opiniões também ele comentou. Então, é por isso
né, que ele garante aí os 200 pontos na competência 3. Na competência 4, não precisa nem de muito comentário, né, porque ele usa muitos repertórios, ele inicia cada parágrafo, né, com um articulador, né, com um operador argumentativo, e ele usa produtivamente e amplamente, excessivamente, os mecanismos de coerência e coesão. E por último, na competência 5, ele teve os 5 elementos, ou seja, o agente, quem vai fazer, o que vai fazer, através de que vai fazer, para que vai fazer e um detalhamento. Ou seja, não tem segredo, né? É só seguir a receita básica, os princípios básicos do Enem. Pessoal, grande beijo, sucesso a todos!